Imagine estar caminhando por um lugar completamente normal, uma floresta, um deserto, uma praia a menos, e de repente encontrar algo tão gigantesco, tão fora do lugar, que parece completamente impossível. Ao longo da história, objetos colossais surgiram nos lugares mais inesperados, deixando cientistas e exploradores totalmente confusos. São descobertas que parecem desafiar a lógica, a geografia e até a própria realidade. Tudo começa no deserto do Saara, um lugar onde não deveria existir absolutamente nada, além de areia, calor e silêncio. Mas, em 1933, um piloto francês sobrevoou o deserto e viu uma estrutura gigantesca surgindo em meio às dunas. A misteriosa olho do Saara, também chamada de estrutura de Richat. Vista do alto, parece uma imensa espiral com mais de 40 quilômetros de diâmetro, como se fosse uma marca deixada por algo colossal. Durante anos, pesquisadores acreditaram que era a cratera de um meteorito, mas as análises não confirmaram o impacto. Outros sugeriram que seria uma formação vulcânica, mas não existe vulcão ali. A estrutura é tão perfeita que alguns estudiosos chegaram a comparar seu formato com antigas descrições da cidade de Atlântida. Mas, até hoje, ninguém sabe ao certo porque aquele olho, do tamanho de uma cidade inteira, está exatamente ali, no meio de um deserto que já foi mar e do qual ainda se conhece tão pouco. Mas o mistério fica ainda mais estranho quando mudamos de cenário. Em 2013, dentro de uma floresta densa na cidade de Kemerovo, na Rússia, moradores encontraram algo enorme escondido entre as árvores. Uma bola de pedra de quase 3 metros de diâmetro. Não parecia natural, era perfeitamente arredondada, pesada demais para ser movida, e tão dura que quebrava ferramentas de metal. O mais curioso é que bolas de pedra gigantes, menos algumas com mais de 10 toneladas, já foram encontradas em outros lugares, como na Costa Rica e na Bósnia. Todas perfeitamente esféricas, todas enormes, e nenhuma com origem totalmente explicada. Algumas civilizações antigas poderiam tê-las esculpido, mas por qual o propósito de criar esferas gigantes e lós espalhadas pelo mundo? E como povos sem máquinas modernas conseguiram moldar rochas tão resistentes em formas absolutamente perfeitas? Enquanto cientistas debatem, outro mistério surge no meio da selva colombiana. Exploradores encontraram, no topo de uma montanha de difícil acesso, uma estrutura feita de pedras gigantes, semelhante a um portão ou entrada antiga. Parecia uma construção, mas nenhuma civilização conhecida viveu naquela região em época compatível com aquilo. Não havia trilhas, não havia história registrada, não havia nada que explicasse como pedras com toneladas foram parar em um lugar tão alto e isolado. Como chegaram lá? Quem construiu? E por quê? Não existe nenhum outro vestígio daquele povo. Era como se tivessem surgido, deixado aquela marca gigantesca e desaparecido. Mas talvez um dos casos mais impressionantes tenha sido encontrado não em terra firme, mas no fundo do oceano. Em 1986, mergulhadores descobriram, próximo à ilha de Yonaguni, no Japão, uma estrutura colossal submersa. Parecia uma pirâmide com degraus perfeitos, paredes lisas e formas geométricas que desafiavam qualquer explicação natural. Alguns acreditam que seja apenas uma formação geológica extremamente rara. Outros afirmam que marcas encontradas nas pedras são cortes artificiais. E o que intriga ainda mais é que essa suposta cidade fica numa área que teria sido terra firme há mais de 10 mil anos. Muito antes de qualquer civilização avançada conhecida. Se aquilo realmente foi construído por humanos, significaria que sociedades extremamente antigas tinham conhecimento arquitetônico que não deveria existir naquela época. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar nada com 100% de certeza. E se falamos de descobertas gigantes fora de lugar, é impossível não mencionar o navio encontrado no meio do deserto do Atacama, no Chile, em uma região onde não chove praticamente nunca, onde não existe água por quilômetros. Arqueólogos encontraram os restos de um navio espanhol do século XIX completamente enterrado na areia. A pergunta óbvia é:
Como um navio inteiro foi parar em um dos lugares mais secos do planeta, a explicação mais aceita é que, há mais de 200 anos, aquela área era rota de transporte marítimo, em uma costa que, ao longo do tempo, foi sendo empurrada para longe devido a movimentos geológicos. O navio acabou sendo levado por uma inundação repentina e aprisionado no deserto que crescia. Mas o mais estranho veio depois. Dentro dele foram encontrados objetos de prata roubados e ossos humanos, restos de um crime misterioso que nunca foi totalmente solucionado. E então chegamos a um achado tão absurdo que parece cena de filme. Em 2011, no Brasil, pesquisadores encontraram no interior do Acre desenhos gigantes esculpidos no solo da floresta amazônica. São formas geométricas enormes, quadrados, círculos, linhas e símbolos com centenas de metros de extensão, tão grandes que só podem ser vistos de cima. O mais impressionante é que essas figuras estavam completamente escondidas pela floresta por séculos. Para construí-las, teria sido necessário limpar grandes áreas de vegetação densa, algo extremamente difícil, sem ferramentas modernas. Algumas dessas estruturas têm mais de 2000 anos. Mas quem as fez? Para quê? Não existe registro de povos antigos vivendo ali em quantidade suficiente para realizar obras tão colossais. E ainda mais estranho, muitas dessas formas seguem um padrão matematicamente preciso, que não parece ter sido feito ao acaso. O mundo está cheio de gigantes escondidos em lugares onde eles simplesmente não deveriam estar. Objetos enormes, estruturas inexplicáveis, marcas deixadas por civilizações que talvez tenham sido muito mais avançadas do que imaginamos, ou que talvez tenham desaparecido antes de serem compreendidas. O que essas descobertas realmente significam? São coincidências da natureza? Obras de povos esquecidos? Ou peças perdidas de uma história humana muito mais antiga do que acreditamos? A verdade é que, quanto mais exploramos o planeta, mais percebemos que ele guarda segredos impressionantes, menos colossais, que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o passado. E talvez os próximos mistérios gigantes já estejam escondidos sob nossas cidades, florestas, mares, esperando para serem encontrados.